dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja reinando no seu coração. Mais um domingo, mais um dia em que o Senhor nos deu para que possamos estar aí estudando e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de estar com o meu amigo Anderson. Muito prazer, Anderson, bom estar com você, viu? Obrigado, pastor, o prazer é meu, o prazer de também estar com vocês, pessoal. Que bom, nós vamos orar a Deus e hoje nós vamos falar sobre, dentro do livro de Hebreus, hoje a gente vai falar sobre a disciplina e os seus benefícios, Anderson, né? Falar sobre disciplina para alguns não é muito fácil, né? Porque disciplina significa tolir, né? Colocar no caminho, né? Levar a uma direção talvez diferente daquela que a gente está acostumado, né? Mas a Bíblia ela sempre nos diz que quem vive na disciplina recebe benefícios, recebe bênção, né? Então hoje nós vamos dentro do livro de Hebreus estar estudando sobre esse tema, né? Sobre a disciplina, ok? E eu quero orar com você, onde você estiver aí, feche seus olhos. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, te glorificar a Deus, exaltar o Senhor, bendizer a Ti pelo Teu amor e pela Tua grandeza. Muito obrigado por estarmos aqui, obrigado, Deus amado, por esse momento, obrigado por esta manhã, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos que estão hoje em casa, ó Deus amado, e decidiram, ó Pai amado, separar esse tempo para estudar junto conosco a Tua palavra. Quero agradecer a vida do Anderson, quero agradecer ao Deus amado a oportunidade que temos de estarmos aqui. E que o Senhor, Deus amado, venha trazer aos nossos corações o desejo a cada dia de conhecer e buscar e conhecer mais e mais do Senhor. Ser conosco, nós oramos assim agradecido, no nome santo e poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Anderson, fique bem à vontade, tá bom para a gente compartilhar? Tá ótimo. Você é um tempo muito bom, você também pode ficar à vontade. Eu sei que você não vai poder compartilhar, mas se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, nós estaremos aí na igreja, tá bom? Você pode nos perguntar, pode mandar um WhatsApp, tá ok? E a gente vai estar compartilhando essa lição. O bom é que nós desfrutamos da mesma fé e da mesma palavra, né? E o que nós formos compartilhar aqui, eu tenho certeza que você também compartilha da mesma ideia, do mesmo pensamento acerca do assunto que vamos falar, tá ok? Então, através desse assunto, né, a disciplina e os seus benefícios, o objetivo maior, né, dessa lição é entender que Deus, Anderson, Ele nos trata como filhos, viu? E todo pai que ama o filho, ele procura disciplinar o filho. A disciplina ela precisa estar dentro da criação dos filhos, né? Hoje nós temos visto muitas famílias tendo muita dificuldade com relação à disciplina. Hoje, por exemplo, né, com distanciamento social, com aulas online, o ano 2020 foi um ano muito difícil para os alunos, para os filhos e principalmente para os pais, né? Disciplinar os filhos a estudar de forma online, né? Então, gerou estresse, né? Então, estudar de forma online, viver a vida que nós estamos tendo hoje, precisa de uma nova disciplina. E às vezes quando o pai ele disciplina o filho, ele está dizendo que ama o filho, né? Ele quer ver esse filho viver melhor, ele quer ver esse filho desfrutar de algo melhor. Então esse texto, esse estudo, ele vai fazer nos entender que Deus ele trata como filho e quer desenvolver, né, em nós, através da disciplina, uma questão muito importante, né, que é o mesmo sentimento do pai com o filho terreno, né, quer desenvolver em nós o caráter de Deus. Então, a disciplina cristã, a disciplina bíblica, o benefício inicial dela é promover em nós o caráter do nosso Pai Celestial, o caráter de Cristo, né? E nós podemos também entender que Deus ele precisa nos disciplinar a cada dia, reconhecendo a necessidade da disciplina em nossa própria vida. Então, não somente eu, mas você precisa também entender que há uma necessidade de ser disciplinado, né? O não é uma disciplina, né? Quando você diz não para o filho, você está disciplinando, você está corrigindo o filho, né? Então, nós precisamos entender isso também. Por que Deus precisa nos disciplinar?
Ele precisa nos disciplinar para nós reconhecermos a necessidade de que a disciplina ela vem para o nosso benefício, ela vem para nos trazer algo que vai nos dar uma vida muito melhor, né? E nós vamos estar fazendo esse estudo dentro da carta de Hebreus, Anderson, e o autor de Hebreus, ele vai nos conduzir, assim como nós já temos estudado nas outras lições, a superioridade de Cristo, tá? Que Cristo ele está acima. Então, se nós queremos ser disciplinados, se nós queremos ter o caráter de Cristo, nada melhor do que observar o que diz a palavra do Senhor nesse texto, tá? Então, o estudo que nós estamos fazendo dentro de toda a carta do livro dos Hebreus, ele tem nos conduzido a isso, tá? A reconhecer a superioridade de Cristo e também entender que absolutamente nada deve ser oculto, né, da glória de Deus, né? Nós vamos falar hoje aqui sobre o pecado. O pecado ele também gera, né, em nós uma necessidade de sermos disciplinados, porque senão nunca vamos parar de pecar, né? Então nós vamos abordar esse assunto também. E eu quero ler com vocês, eu peço a você que abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus capítulo 12, né? E você vai ver que nós estamos informando de uma forma assim, muito direta, que eu preciso considerar algumas coisas importantes, né? Ou seja, primeiro, que o crente, todo crente, né, a quem essa carta foi escrita, não havia ainda, no passado, vamos dizer assim, pela perseguição como os mártires passaram no Novo Testamento, né? Então, quando essa carta ela foi escrita, nós que estamos lendo hoje, nós não fazemos ideia o porquê da disciplina, né? Dessa disciplina. Então, a primeira coisa que eu preciso compreender, que Jesus Cristo, ele é superior e ele pode me disciplinar, e a disciplina dele é boa, porque ele está na posição de pai, né? E como pai, ele sabe o melhor para nós, ele entende o melhor para nós, né? E nós, e você que está nos assistindo, precisa compreender duas questões importantes. Primeiro é essa que eu falei, né? Que os mártires, eles passaram por um sofrimento diferente do nosso. Por mais que a gente diga que nós sofremos aqui na Terra, não chega nem aos pés do que os mártires passaram. E a segunda, a possibilidade é que os sofrimentos na luta contra o pecado nunca tiveram a dimensão de Jesus, né? Então hoje você pode dizer, mas o pecado, a luta do pecado que eu passo hoje é muito grande, né? Mas você não faz nem ideia, né? Da luta, de lutar. Hoje a gente peca, né? E nós temos aí todo o tempo, né? Através dos olhos, do que ouvimos, né? Nas mãos, enfim. Mas essa disciplina em nós não querermos mais pecar, ou seja, quando Deus começa a nos corrigir, vai trazer a nós um caráter de santidade. E esse caráter de santidade vai nos levar a nós parecermos assim com o Senhor Jesus, com Cristo. E tudo isso que nós estamos falando aqui está baseado lá no livro de Hebreus capítulo 12, e eu vou ler um pouco, a gente vai ler todo o livro de Hebreus, abre sua Bíblia aí, nós vamos ler todo o livro, todo o texto, né, de capítulo 12, do 1 ao 29, e você vai começar a compreender um pouco mais acerca dessa disciplina, acerca desse desejo de querer estar sendo parecido, né, com o Pai, ok? Eu vou ler do verso 1 antes, até o verso 14, aí você lê o seguinte, por favor. E diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes
até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, a qual todos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além de que tivemos nossos pais segundo a carne para corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiram como bem parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos praticantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ele. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que manqueje não se desvie inteiramente, antes sejam sarados. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando uns aos outros, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os a que ouviram rogaram que não se lhe lhes era ordenado. Até mesmo o animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram que nos advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Obrigado, Anderson. Nós vamos estar compartilhando com vocês, por parte, dentro desse texto. Na verdade, nós estamos lendo até o verso 29, para que você possa entender melhor todo o contexto, né? Mas nós vamos nos ater até o verso de número 13, tá ok? E vamos trabalhar aí algumas partes específicas. Primeira parte que esse texto trabalha conosco acerca da disciplina e dos benefícios da disciplina, fala sobre a corrida da fé. Ele está inserido dentro do verso 1 até o verso 3, né? E a lição ele nos dá, dentro desses 3 versículos, ele nos mostra 3 coisas que são bastante bacanas de se compartilhar. A primeira delas é a corrida pela fé, né? A corrida da fé. Dentro da corrida da fé, o autor ele traz para nós a motivação
dessa corrida, né? É interessante que ninguém pode agradar a Deus, ninguém pode chegar até os céus, né, se não for através da fé. E essa fé ela tem que estar em conjunto, né, tem que andar junto, né, com a disciplina divina, com a disciplina celestial, né? O texto ele começa dizendo da nuvem de testemunha, e esse capítulo inicia-se com uma palavra de ligação com o capítulo anterior que nós lemos nas lições passadas, né, no capítulo de número 11, né, quando ele diz portanto, né, ou seja, dessa forma o autor ele está convidando a todos nós, convidando os leitores a considerar que, da mesma maneira como os crentes que entraram para a galeria da fé, confiaram inteiramente em Deus e se entregaram. Logo, se nós confiamos inteiramente em Deus e nos entregamos a Ele, nós precisamos também, Anderson, entender que a disciplina divina ela é necessária a nós. E eu fico às vezes conjecturando, né, pensando, por que muitos crentes eles não aceitam a disciplina divina, né? Não aceitam a correção divina, não aceitam viver ou passar por algumas questões, né, que são naturais, mas que servem para nos corrigir, né? O autor ele ainda diz que nós devemos também seguir o exemplo desses heróis da fé, né? O autor de Hebreus ele vai trabalhar também os heróis da fé, aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que buscaram a fé, mas que também foram disciplinados, que também foram corrigidos. E isso deram a eles a oportunidade de entrarem na galeria da fé e serem transformados. O seu caráter foi mudado, foi transformado, né? Há um grande número de pessoas que nos observam e precisam ver que o poder de Deus, em quem confiamos através da nossa fé, da nossa relação com Deus, deve causar nas pessoas que nos rodeiam o mesmo impacto causado nos heróis da fé. O que o autor quer dizer isso? Quando a gente é transformado, né, e nós só somos transformados quando alguém nos corrige, quando alguém nos disciplina, quando nós somos transformados, as pessoas que estão próximas de nós, elas são impactadas, né, pelas nossas atitudes. E a disciplina, ela causa isso nas pessoas, né? Então, a minha fala hoje aqui para você, corra a corrida dessas testemunhas, ou seja, dos heróis da fé, para que a disciplina de Deus possa mudar, possa transformar e possa fazer de você, de mim, do Anderson, de cada um de nós, pessoas que venham impactar aqueles que estão olhando para nossas vidas. Tá bom? Quero dar oportunidade também a você, Anderson. Obrigado. Gente, mais uma vez, bom dia para quem está assistindo agora. É o seguinte, isso que o senhor falou exatamente, se eu fosse dar uma contribuição aqui bem breve, né, a disciplina ela vai estar totalmente ligada com aquilo que nos motiva. Se você se atentar até mesmo ao versículo 2, né, ele diz ali que o autor e consumador da nossa fé, Jesus, ele suportou a cruz, né, ou seja, ele correu a corrida dele, ele suportou. E diz que tinha uma motivação ali dentro, diz que por causa do júbilo que lhe fora proposto, ou seja, então existia uma alegria, algo maior que estava proposto para Jesus, que fez com que ele permanecesse, com que ele corresse a corrida, né? Então nós como cristãos, a gente precisa entender isso, que existe, qual é a nossa motivação? Se a gente não entender para onde estamos indo, o que está proposto para nós como cristãos, o que Deus fez por nós e o que está proposto, o primeiro passo é entender isso. Quando a gente entende o que está proposto, e a gente entende o propósito da disciplina, é porque Deus nos disciplina para que a gente seja participante da santidade dele. Então, sem disciplina não tem aperfeiçoamento. E sem aperfeiçoamento não tem santidade. Exato. E sem santidade, como diz aqui, ninguém verá Deus. Exato. Ou seja, então o que está proposto para a gente não vai se cumprir se a gente não tem disciplina. Então, eu acho que se a gente pudesse interligar isso tudo, a gente poderia colocar bem isso. Qual é a nossa motivação hoje? O que está proposto para a gente pensar sobre isso? O que está realmente proposto para a gente? Né? E como que a gente pode melhorar nesse sentido? Como que a gente pode manter a corrida Exato. em santidade, em disciplina, sendo corrigido? Beleza, acho que é isso. Ok.
Obrigado pela contribuição, Anderson. Aí, dando continuidade ao teu pensamento, o autor ele diz que nós devemos correr nesse sentido, né? Só que toda corrida tem exigências, né? E a corrida da fé tem algumas exigências. O autor ele nos dá alguns pontos legais, importantes, e que você pode estar observando dentro do texto, né? Ainda dentro do capítulo 2 e 3, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, ou seja, pela alegria que lhe estava proposto. É interessante essa fala, porque mesmo que seja difícil, o texto diz aqui, pela alegria, porque lá na frente a gente vai ter, pela alegria que estava proposto, suportou a cruz. Então ele tinha que passar pela cruz, pelo sofrimento, né? Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então por que nós temos que estar dentro dessa corrida da fé, suportando a disciplina, suportando as dores, as afrontas? Porque lá na frente nós temos o galardão, né? Exatamente. E o versículo 3 diz: considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, segundo aqui a lição que nós estamos acompanhando, e depois você pode acompanhar também em casa, estudar um pouquinho melhor, falando sobre a exigência dessa corrida, da corrida da fé. O que nós precisamos primeiro? Nos desembaraçar de todo peso. Todo peso. Esse peso não precisa ser necessariamente, antes, pecado, mas qualquer coisa que te embarace, que te impeça de correr, de dar tropeço, de tropeçar, né? Nós podemos referir-se a limitações que prejudicam essa corrida da fé. Qual é a limitação? O que está te limitando? O que está te impedindo, né? Entre elas podemos mencionar o medo de sofrer por causa da fé. Tem muita gente que tem medo de sofrer por causa da fé, entendeu? Então um desses pesos, desse embaraço é o medo de sofrer, o medo de sofrer retaliações, o medo de sofrer, posso falar bullying? Pode, né? Pode. Bullying, né? O crente sofre bullying, né? Também está proposto. Exato, não pode sofrer bullying, né? O desânimo, né? E nessa pandemia, quantas pessoas, né, desanimaram da fé? Então, deixaram a corrida da fé, né? Por conta de estar em casa, botando na conta da pandemia, né? Então, o desânimo para obedecer os princípios do Evangelho, porque muitos dizem: eu não quero ser crente, eu não quero ir para a igreja, porque o pastor ele proíbe isso, proíbe aquilo, proíbe aquilo. Não é o pastor, não é a igreja, é o Evangelho. Para eu tomar a decisão de continuar essa corrida da fé, para chegar até os céus, aonde Cristo conquistou para nós, eu preciso vivenciar aquilo que a Bíblia diz, né? Então, uma das coisas é fugir desse embaraço, né? Abandonar esse embaraço, né? A dúvida é um outro embaraço também. O desejo de receber gratificações imediatas é um outro embaraço, né? Uma outra coisa é desembaraçar-se também de todo o pecado. Tem crente hoje, tem gente hoje que quer alcançar o final da corrida da fé vivendo no pecado, né? O texto nos diz que não pode deixar que o pecado nos assedie. E tem muita gente deixando o pecado assediá-lo, né? Isso é uma questão de decisão. Eu decido não pecar. É difícil? Às vezes nós vivemos cercados e às vezes nós caímos, sim, mas o não pecar é uma questão de decisão, né? Nós precisamos decidir isso, né? Como em muitas circunstâncias da nossa própria vida cristã. Você está em casa, mas a mente te leva a pecar, né? Mas é uma decisão: vou ou não, faço ou não faço. Há coisas que nós gostamos, mas por causa do nosso amor a Deus, nós decidimos. Tenho enumerado todas as decisões de tua boca. É isso. Isso mesmo. Com os meus lábios tenho enumerado todas as decisões da tua boca. Ou
seja, o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que nós devemos orar diariamente pedindo ao Senhor. As pessoas elas dizem assim, mas é difícil não pecar. O salmista diz, com os meus lábios eu tenho enumerado quais são as decisões de Deus para nós, de termos uma vida santa. Então, nós devemos afirmar a essas vontades pecaminosas que Cristo é o Senhor da minha vida, em oração. Porque é a oração que vai combater em nós o pecado e que vai nos levar a tomar decisões que nos levam a ter um caráter de Cristo. Quer falar alguma coisa? Só para a gente ser assim breve, mas eu achei muito legal isso que o senhor colocou. E se a gente pudesse contribuir, eu fazer o seguinte. Primeira coisa importante é a questão do embaraço. Isso aí realmente, o embaraço são impedimentos. Sim. Coisas que estão te atrapalhando. Uhum. Né? Então, hoje eu também vejo, né, acho que tudo que tira a prioridade de Deus na tua vida, isso acaba sendo um tropeço, um embaraço. Né? E hoje até mesmo relacionamentos fazem isso. Sim. Pessoas que, bom até para você refletir, você que está assistindo a gente, de amizades, né? Pessoas que estão à tua volta que te influenciam ao contrário do Evangelho. Né? Aquilo que o senhor sempre fala, né? Ande com pessoas que ore mais, leia mais a Bíblia. Né? Porque pessoas também se tornam tropeço na vida da gente. Verdade. Então, eu, quando me converti ao cristianismo, eu abri mão de muitas pessoas que se diziam amigos. Mas quando você não está mais num barzinho tomando uma cerveja, você não é mais legal, você não é mais amigo. Uhum. Então, existem esses tropeços que a gente tem que abrir mão, a gente tem que crucificar lá. Ou seja, então isso também é tropeço. Exatamente. Então é bom para a gente, acho que, rever essa situação. Exato. Acho que é isso aí. Só para colocar isso mesmo. E continuando dentro da corrida, dessa corrida da fé, né? Correr com perseverança. A perseverança é que vai nos ajudar. Talvez você tenha vivido esse tempo com tanta dificuldade, como nós falamos aí, que são os embaraços, né? O Anderson colocou aí alguns exemplos práticos, né? Mas nós precisamos perseverar, é o que o texto diz, né? O ponto que se deve destacar é a atitude de perseverança, né? na carreira cristã, na corrida cristã. Corramos para o prêmio que nos é proposto, não podemos nos deter ante obstáculos. E quais são os obstáculos? O que nos faz parar, Anderson? É o pecado. Né? Os atletas que vencem as competições são os que suportam os grandes obstáculos. Então nós queremos alcançar a vida eterna, vai ter obstáculos. Então tira todo o embaraço. Só que para isso a gente precisa correr com perseverança. Muitas vezes nós julgamos os obstáculos além das condições humanas. Mas isso eu não vou conseguir. Aí o salmista diz o quê? Eu contei em oração para Deus. Senhor, essa é a minha fraqueza, esse é o meu pecado, essa é a minha dificuldade. Né? Assim também nós devemos fazer para alcançar as conquistas espirituais. Perseverança. Não estou dizendo que é fácil, é difícil. Às vezes a gente diz assim, para o jovem é muito difícil, mas para o adulto também é. Para o solteiro é muito difícil, mas para o casado também é. Para a criança é muito difícil, mas para o idoso também é. Então todos nós, e os heróis da fé, eles alcançaram, né, o seu prêmio por conta da perseverança. E como isso? Como eu alcançar através da perseverança? Ainda concluindo agora o versículo de 1 a 3, olhar para Jesus. Olhando para Jesus. Jesus como homem, ele sofreu as mesmas dores, sofreu as mesmas necessidades, foi humilhado, ofereceram para ele oportunidades para que ele pecasse, né? Mas ele foi perseverante. Né? Então, a expressão olhando firme para, né, sugere a pessoa desviando o olhar de uma coisa ou de uma pessoa e concentrando-se em outra. Então, hoje em dia, nós temos, Anderson, milhares e milhares de coisas que podem desviar o nosso olhar de quem? De Jesus, da cruz. E o verso de número 3, ele diz, considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições
dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, quando nós tiramos o foco de Jesus, nós vamos desfalecendo. Quando nós tiramos o foco da cruz, nós vamos desfalecendo. Ok? Quer acrescentar alguma coisa mais, Anderson? Eu acho que é basicamente isso mesmo. Falando de perseverança, se a gente pudesse botar uma ilustração rápida para vocês. Né? Você imagina uma corrida cheia de atleta, e aí tá todo mundo competindo ali. E aí você também está competindo, aí você vai correndo, aí você chega lá na linha de chegada, mas você não passa ali na linha de chegada, você fica ali parado. E aí, você venceu a corrida? Você ganhou o prêmio? Não. Ou seja, você, na corrida, você precisa ir até o fim. Né? Então eu acho que se a gente fosse desenhar a perseverança, é exatamente isso, você ir até o fim. Independentemente das dificuldades, do pecado, do problema, é você ir até o fim olhando para Cristo. Então não interessa o que vai acontecer, as aflições, né? O próprio Jesus fala que no mundo a gente teria aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, eu venci o mundo. Ele falou, eu perseverei, ó, eu venci, eu estou aqui, estou com vocês. Ou seja, então a gente está com Jesus. Precisa olhar para Ele e ir até o fim. Não é até a metade, 80%, 99%, não, é ir até o fim. Então essa é a perseverança que a gente precisa caminhar ali. Muito bem. Partindo para o final da nossa lição, quero falar para vocês sobre o segundo ponto da lição. Anderson, aqui está lá do verso 4 ao verso 13, né? Nós falamos da corrida da fé, né? E o que nos impede a permanecermos na fé, né? O que nós devemos tirar ego do nosso caráter mau de querer fazer aquilo que não é agradável ao nosso Deus e vai nos denigrindo, vai manchando e mudando a nossa imagem, né? A cada dia. Então, concluindo aqui, Anderson, como nós lemos no texto, Deus nos disciplina para quê? Para o aproveitamento, né? Para trazer os filhos de volta a se tornarem semelhantes ao Filho de Deus, que é quem? Cristo Jesus, a fim de sermos participantes, Anderson, da santidade, que sem a qual ninguém verá a Deus. A gente poderia ficar um pouco mais aqui falando sobre, mas eu espero que você tenha entendido que a disciplina ela é importante para quê? Para gerar em nós o caráter de Cristo, para transformar o velho homem no homem que Deus intentou criar. Para que esse novo homem possa ser participante como Cristo da santidade de Deus, né? E eu concluo dizendo que nós devemos olhar primeiro firmemente para Jesus, e essa visão atenta a motivar a fazer o quê? Primeiro, restabelecer uma visão decaída, do homem decaído, né? Fortalecer os joelhos que têm tendência para vacilar, né? E terceiro, fazer caminhos retos para os pés. Ou seja, a lição de hoje, Anderson, ela nos leva a um entendimento. Qual é o entendimento? Que eu preciso ser disciplinado pelo Senhor, porque essa disciplina ela vai me conduzir a ter um caráter transformado e ser participante da santidade de Deus, que sem a qual nós não conseguimos chegar no céu. Amém? Amém. Quem vai fazer alguma consideração, por favor? Eu acho que é isso aí mesmo. Conseguiu amarrar tudo aí no final de uma vez, né? Acho que sim, o nosso maior desejo hoje para vocês hoje é que vocês possam entender isso, que existe alguém que nós precisamos olhar fixamente e que ele vai nos conduzir em santidade, vai nos conduzir em disciplina. Sim. O nosso maior desejo é que vocês andem em disciplina, que vocês possam entender a importância da disciplina, né? Se necessário, veja novamente essa aula, volte lá, faça as anotações, pode procurar o pastor, pode me procurar, que a gente vai estar orientando vocês, ajudando o que precisar. Né? E eu acho que basicamente é isso mesmo. Amém. Nada a acrescentar. Deus abençoe você, tá bom? E eu quero dizer para você que no primeiro domingo de março, tá? Nós já teremos a nossa aula presencial. Então eu quero convidar você que nos acompanhou durante todo esse tempo de forma online. Foi um prazer para nós estarmos gravando essas aulas para você, mas a partir de março
primeiro domingo, 7 de março, e nós aguardamos você, todos os professores aguardaremos você na nossa igreja para estudarmos juntos, ok? Deus abençoe. Eu pedi antes para orar e nós estaremos encerrando assim. Deus abençoe grandemente a sua vida. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, obrigado, Pai, por ter condições de ter todo esse equipamento, Pai, poder gravar esse vídeo, Pai, Obrigado. com qualidade, para as pessoas poderem ter acesso, Pai, à Tua Palavra. Amém. Pai, muito obrigado, Obrigado, Pai, pela Senhor. vida do pastor Eduardo, Pai, Obrigado, obrigado, Pai, pela minha vida, pela vida também do Caio, Pai, que está aqui filmando, ajudando, Pai. Obrigado por toda a equipe, Pai, que tem se Sim, meu disponibilizado aqui nessa igreja, para poder, Pai, entregar a Tua Palavra para as pessoas que precisam ouvir. Sim, meu Que só Deus. possa capacitar as pessoas, Capacita, Pai, Pai. para que mais pessoas possam também ensinar, Pai, dar aula, Sim, que só Jesus. possa gerar, Pai, maturidade, Gera, Pai, na sim, vida meu Deus. de cada pessoa que está Sim, assistindo esse Jesus. vídeo, para que eles possam entender a importância da disciplina, Pai. O quão importante é, Pai, ter disciplina, andar em disciplina, Pai, ser disciplinado. Amém. Pai, em nome de Jesus, que só possa fazer com que a gente possa ter uma boa absorção, Pai, de toda essa riqueza que foi Amém. falada hoje. Que Obrigado. a gente possa entender essa palavra, que a gente possa não só entender, mas praticá-la, Pai. Que possa ser uma boa semente para todos nós. Amém. Que a gente possa estar aqui reunido no próximo mês, em nome de Jesus. Amém. Amém.